Fala aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola. Eu sou o Bruno Moura e estou aqui para falar um pouco do momento atual do nosso futebol. Lá no nosso perfil do Instagram, eu perguntei para a galera que segue a gente lá no canal qual era o assunto que eles queriam que eu repercutisse um pouco aqui para conversar um pouco sobre futebol. A galera sugeriu vários assuntos, né? Eu separei alguns aqui para a gente colocar na pauta. Alguns deles foram pedindo para eu dar minha opinião sobre alguma situação da equipe do CSA, como tem muita torcida do CSA que acompanha aqui o canal, mas muita gente também sugeriu assuntos que não fossem apenas só sobre o CSA. Então eu tô aqui para falar um pouquinho nesse vídeo sobre os assuntos do futebol de uma maneira geral. Então segue o vídeo aí, vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos, principalmente do impacto da pandemia que está atingindo a gente agora no futebol, aí agora de maneira atual, né, e mais para frente como é que isso vai impactar no mundo do futebol. Primeiramente eu quero pedir para vocês acompanhar a gente lá nas redes sociais, que eu estou planejando ficar trazendo para vocês um conteúdo um pouco mais diário, né, algo mais interessante aí para a galera poder acompanhar. Então vou deixar o link para você acompanhar a gente lá no Instagram, aqui na descrição do vídeo, certo? Também nos comentários. Vou deixar o link também de outro canal que a gente tá fazendo aqui, que é o Espaço da Bola Notícias, onde eu vou falar do futebol de uma maneira mais ampla, né? Não só direcionado a análises táticas do futebol, mais ou menos como esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, né? Falando sobre assuntos diversos do futebol. Não estou botando muito conteúdo naquele canal agora, porque estou querendo movimentar um pouco mais aqui esse canal, né? Já que não tem bola rolando, então vamos falar de assuntos mais diversificados nesse canal aqui e aproveitar para divulgar um pouco esse outro canal, né? Mas quando voltar ao futebol a gente vai diversificar mais ainda a nossa programação, então fica ligado aqui, não perde nada, viu? Nas nossas redes sociais e nos nossos canais aqui no YouTube também. Então, quais são os grandes impactos que eu acho que essa pandemia vai afetar o futebol? Imediatamente, é um problema financeiro que os clubes estão enfrentando. Alguns perderam muita arrecadação, alguns não têm caixa, alguns clubes, inclusive já falei aqui alguns que encerraram seus vínculos com seus jogadores e fecharam as portas porque não tem mais competições depois dos estaduais e não valia a pena financeiramente para eles continuar pagando o salário dos atletas para voltar depois e jogar uns 4 ou 5 jogos pelos estaduais. Então, alguns clubes encerraram já suas atividades no ano, isso é muito triste. Inclusive, o próprio São Caetano, lá de São Paulo, abdicou da Série D do Campeonato Brasileiro porque viu que não teria condições de se manter. Alguns clubes estão adotando medidas e a principal delas é uma redução salarial. Alguns clubes querem reduzir 50% do salário dos atletas. É claro, atletas que recebem muito, né? Tem atletas que recebem mais de 100 mil reais, então esses podem ter uma redução aí de 50% para o clube depois ir pagando aos poucos, né, para esses caras o valor que deve, afinal está em contrato, né? Ou então se houver um acordo e algum jogador abrir mão dos salários, ótimo, seria um grande exemplo, né? Jogadores que ganham muito, que podem juntar uma grana, né, para poder sobreviver nesses tempos complicados e ajudar o clube nesse momento, é um grande exemplo a se dar. Mas alguns clubes estão entrando em acordo com seus jogadores para uma redução aí de 30%, 25%, algo até escalonado. Jogadores que ganham menos têm uma redução menor, jogador que ganha um pouco mais tem uma redução maior do salário, né? Então alguns clubes têm adotado aí a tentativa de conversar com os seus jogadores para tentar negociar essa redução salarial. Os jogadores, claro, não ficam felizes com isso, mas é um futuro meio que iminente, né? Algo que vai ter que acontecer, porque senão os clubes não vão ter dinheiro para pagar os seus jogadores. Aí vai ficar devendo de todo jeito, né? Então é melhor entrar em acordo com os jogadores para que seja reduzido o seu salário e depois o clube venha se acertando com eles aos poucos. Agora, uma situação que eu critico bastante foi a atitude do Flamengo. O Flamengo, ao invés de ir atrás de seus milionários jogadores, né, jogadores que ganham R$1 milhão por mês, o Jorge Jesus que ganha milhões de reais por mês, né, também, em vez de ele conversar com esses caras que ganham muito e tentar uma redução para enxugar a folha em alguns milhões, o Flamengo demitiu dezenas de funcionários. Funcionários esses que ganham muito pouco. E o impacto na folha salarial do Flamengo, que eu vi em algumas notícias, chega a 25 milhões de reais por mês, a folha salarial do Flamengo. Aí entra o Jorge Jesus, entra a comissão técnica e os jogadores, né? Então, assim, o Flamengo tem uma folha muito alta, mas também o Flamengo recebe muito.
ganha muito dinheiro por mês. Mas é algo chato, né, de você pagar tanto para alguns jogadores, só que em vez de você conversar com aquele cara para ele aceitar uma redução salarial, você vai e demite dezenas de funcionários que ganham muito menos, ganham muito pouco. Não estou falando de um funcionário que ganha 20, 25 mil reais, que o cara pode fazer um caixazinho ali para se manter durante alguns meses sem trabalhar. Não, são pessoas que ganham um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários, pessoas que o dinheiro vai entrando e eles vão gastando, né? As dívidas vão chegando e tal, eles vão sempre tendo contas a pagar, né? Como a grande maioria da população. Então, esses clubes que recebem muito, jogadores que recebem muito, tem que também tomar alguma atitude para proteger esse tipo de cidadão que recebe um pouco menos. Então, é uma atitude desprezível do Flamengo, na minha opinião. Inclusive, a diretoria do Flamengo não é o melhor exemplo também para lidar com pessoas, né? Já deram alguns exemplos há alguns tempos atrás, não vamos entrar muito nesse assunto aí não. Outra situação que essa pandemia pode afetar o nosso futebol é no calendário, obviamente. O futebol está parado há mais de um mês, né? Deve fazer um mês e meio que o futebol parou. Então, se o calendário brasileiro já é apertado, imagine paralisando durante um mês e meio, 2 meses, né? E a gente vai, pelo visto, passar maio inteiro sem futebol. Algumas federações já descartaram a volta do futebol em maio. Alguns pensam apenas no futebol no final de junho. Alguns não querem nem em junho. Os governos do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eles estudam inclusive a possibilidade do futebol não voltar nem esse ano. O futebol voltar só no ano que vem. Eles estudam essa possibilidade. Hoje tudo é possível, né? Tudo é para se pensar. Então, o que acontece? O calendário vai ser muito afetado. Eu não creio que a gente vá conseguir ter todas as competições acontecendo ainda esse ano de maneira natural. Os clubes e a televisão não abrem mão do acontecimento da Série A e Série B sem as 38 rodadas, por causa de direitos de transmissão. A TV quer também ter a sua grade com os clubes jogando, e eu acho que esse momento vai ser o momento em que a gente vai ter que se sacrificar de alguma maneira. Por exemplo, o futebol ele se encerra no começo de dezembro. Já falei da possibilidade de se estender o calendário até o final de dezembro, né, até um pouco depois do Natal. Já falei também da possibilidade do calendário se estender até o Carnaval do ano que vem, né, que é em fevereiro. Então a gente teria mais dezembro, janeiro e fevereiro, mais 3 meses para se ter futebol. E aí teria uma alteração, né, no período de férias. No mês de fevereiro ou no mês de março, você dá férias aos jogadores, 20 dias de férias, que fosse 3 semanas aí, né? E depois voltar à pré-temporada. E teria que realmente, infelizmente, amassar o calendário. Enxugar, reduzir, apertar o calendário mesmo. Imprensar as férias, mudar regulamento para enxugar os campeonatos estaduais. Talvez Copas não serem jogos de ida e volta. Tirar as tantas fases preliminares da Copa Libertadores. Quem sabe, não sei, né, como as federações vão agir para frente, mas vai precisar de uma atitude conjunta de todo mundo. Todas as ligas vão ter que abrir mão de alguma coisa, todas as federações vão ter que abrir mão de algumas datas, a televisão vai ter que abrir mão de algumas datas de transmissão de futebol, para que a gente possa se adequar realmente. Um exemplo que a gente pode também levar em consideração por exemplo, as greves que a gente sempre enfrentou nas universidades públicas. Eu sou estudante de Universidade Federal, me formei agora, né, esse ano, no começo do ano agora. A gente convive sempre com greves e o calendário mudando. Então, a gente às vezes tem férias em março, 2 semaninhas de férias, né? Quando a gente tinha programado um mês e meio às vezes de férias. E às vezes a gente tem férias em um momento nada a ver, né? E acaba que são férias bem curtinhas mesmo. Então o futebol vai precisar se sacrificar também dessa maneira para que a gente possa se readequar ao calendário. Não tenho informação ainda de como vão fazer isso, porque as federações entendem de maneiras diferentes, né? O governo quer a volta do futebol. Os estados e secretarias de saúde querem impedir a volta do futebol agora. Algumas prefeituras, alguns governos não querem a volta do futebol e fica sempre nesse embate. Não tem definição ainda, então não posso trazer nada aqui para vocês agora sobre como vai ser esse problema do calendário. Até porque
os clubes ainda não voltaram aos treinamentos. Na Europa, alguns países já estão fazendo a volta gradativa aos treinamentos. Alguns clubes já voltaram, inclusive, aos jogadores treinarem no CT, só que é um treinamento nos CTs gigantes que ele tem. Então, eles colocam jogadores, 2 jogadores em cada campo. Isso é um espaço muito grande que dá para fazer um treinamento em que ninguém vai ter contato. Os jogadores chegam nos seus carros, não vão sequer para o alojamento, não vão para vestiário, eles já chegam de casa com a roupa de treino, vão para o campo, treinam e entram no carro e vão embora. Não tem contato, é um treinamento individual, só que pelo menos tem o acompanhamento dos fisioterapeutas, tem os treinadores físicos dando instruções, à distância sempre, mas dando instruções para eles fazerem treinamentos para voltar à forma física. E, gente, outra coisa, é um momento na Europa em que as curvas estão descendentes. A Espanha mesmo registrou hoje a menor quantidade de mortes desde não sei que dia de março aí, desde muito tempo. Então são países da Europa, como a Itália e a Espanha, que estavam em situações caóticas, que estão numa curva descendente na quantidade de contágios e mortes. Então eles já estão conseguindo controlar um pouco, né? Já estão conseguindo, mantendo o isolamento social, mantendo as condições de higiene pessoal também, né? E mantendo a coletividade principalmente, agindo em prol da comunidade. Eles estão conseguindo controlar um pouco, mesmo ainda mantendo esse isolamento, né? Eles estão conseguindo agora voltar pelo menos aos poucos, mantendo a distância, né, agora, mas antes era uma loucura. Então era isolamento mesmo, todo mundo dentro de casa. Agora eles já podem colocar os seus jogadores no centro de treinamento. Já encontraram uma maneira de fazer os treinamentos individuais, sem contato, né? Ainda para evitar ao máximo a quantidade de contágios. Mas naturalmente são países que estão enfrentando essa situação crítica, caótica há mais tempo. O Brasil está numa situação crítica há menos tempo. O Brasil está na crescente ainda da quantidade de contágios e mortes. Então é impensável hoje a gente voltar aos treinamentos, mesmo que fosse dessa fase aí mais afastada, né? E outra coisa, a grande maioria dos clubes do Brasil não tem centros de treinamento espaçosos. Eles têm geralmente um campo ou 2 para treinar. Então não tem como você pegar um elenco de 30 caras e fazer um treinamento em um campo ou 2, mantendo uma distância de cada jogador para cada jogador. Mesmo alternando horários e dias para cada um deles, não tem condições, não dá. Então hoje, gente, como eles querem fazer a volta aos treinamentos, estão instruindo seus jogadores a fazerem um treinamento em casa. E hoje é o que a gente pode esperar. Os treinamentos acontecendo em casa, jogadores mantendo sua forma física, se virando nos 30 para poder, pelo menos, manter um mínimo da técnica, né? A forma física também, para não chegar fora de forma, para não chegar fora de ritmo, né, também. Mas eu, na minha opinião, não esperaria a volta dos treinamentos nem tão cedo, infelizmente. Fico de olho aqui nas notícias para trazer atualizações para vocês. Qualquer coisa eu venho aqui no canal para repercutir mais alguma informação e continua sugerindo conteúdo para a gente, que a gente vai dar uma olhada e vai trazer vídeos interessantes aqui para vocês, beleza? Tenho alguns já engatilhados aí. Então é isso aí, galera. Um grande abraço aí a todos. Obrigado por acompanharem esse vídeo até aqui. Valeu, até mais. Tamo junto.